Pessoal, exercício número 1 da quarta lista de cálculo A, letra E, a gente tem essa função definida por x² vezes seno de 1 sobre x com x diferente de zero e a função valendo zero quando for x igual a zero. Esse exercício pede para calcular o limite, para verificar a continuidade dessa função no ponto que foi dado, que no caso aqui é o ponto x igual a zero. Para verificar essa continuidade, a gente tem que fazer aqueles passos. O primeiro passo é calcular a imagem, ver se a função é definida no ponto. Ou seja, usando o zero no lugar do x, a gente tem f de zero igual, aí eu vou na função e olho onde o x é igual a zero. Quando o x for igual a zero, a função vale zero, por isso o zero está aqui. Então o primeiro passo foi satisfeito. Segundo passo é o cálculo do limite da função quando x tende a zero. Mas se x tende a zero, x não é igual a zero, x é diferente de zero. Então nós vamos usar essa expressão aqui, x² vezes seno de 1 sobre x, que é a expressão que eu coloquei aqui. Porém, quando a gente coloca zero no lugar do x, 0² dá zero, e seno de 1 sobre x, esse 1 sobre x, dependendo da aproximação, como a parte de baixo dessa fração tende a zero, essa fração tende a infinito. E o seno ele fica oscilando, então quer dizer que esse limite aqui ele é uma indeterminação. Então eu vou resolver essa indeterminação a partir do teorema do confronto. Como que eu vou fazer isso? O seno de 1 sobre x é uma função que sempre vai variar entre menos 1 e 1, ou seja, é uma função que é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Para chegar nessa função que eu tenho dentro do limite, falta multiplicar por x². Então, eu vou multiplicar toda a expressão por x². Então, menos 1 vezes x² dá menos x². Seno de 1 sobre x vezes x² está aqui. 1 vezes x² é x². Como o limite desse cara aqui, que é o menos x², quando x tende a zero, é igual ao limite desse cara aqui, x², quando x tende a zero, que é igual a zero, porque em ambas as situações eu posso substituir o x por zero, o resultado vai ser zero. Pelo teorema do confronto, se o limite desse e o limite desse dá o mesmo resultado, quer dizer que o limite desse do meio também dá o mesmo resultado, que é zero. Ou seja, o limite existe e ele é igual a zero. Então, primeiro passo, a função é definida. Segundo passo, existe o limite. Terceiro passo é verificar se o resultado encontrado nos dois anteriores foi o mesmo. No primeiro, o resultado foi zero. No segundo, o resultado foi zero. Como os dois são iguais, a função é contínua no ponto x igual a zero.